Shalom! Ótimo dia para nós. Deus te abençoe. Como vocês estão? Eu espero que bem. Vamos para a leitura do nosso próximo capítulo. Hoje, Deuteronômio capítulo 4. Que Deus abençoe seu dia, sua vida. Pegue aí, ó, caneta, marca texto, a Bíblia e vamos para a nossa leitura. Deuteronômio capítulo 4 tem 49 versículos, é um pouco extenso, mas vamos lá para nós aprendermos. Em nome de Jesus. Deixa eu só marcar aqui outra coisa. Pronto. Então vamos lá. Vamos orar para nós darmos início. Pai, obrigada por esse dia, pelo teu cuidado, pelo teu sustento. Quantos livramentos o Senhor tem nos dado e às vezes passam-se despercebidos, mas hoje queremos agradecer, Pai, porque nada fica oculto aos teus olhos. O Senhor cuida de nós nos detalhes, preserva a nossa vida e tem seus anjos acampados ao nosso redor para nos livrar de coisas que nem podemos sequer imaginar. Obrigada por isso. Obrigada porque sabemos que não é apenas conosco, mas com os nossos. Aonde os nossos olhos não alcançam, os teus anjos ali estão. Obrigada por esta certeza de que quando saímos de casa, o Senhor nos acompanha e nos guarda em tudo que vamos encontrar no decorrer do dia. Obrigada, Senhor, porque podemos ir e voltar em segurança. Obrigada, Pai, por ser vivo, real em nós. Ah, Deus, que o Senhor seja engrandecido, exaltado e adorado em nossas vidas. Fale, Pai, conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Moisés aconselha o povo a ser obediente, é o título do meu capítulo 4. Depois Moisés disse ao povo de Israel: obedeçam a todas as leis e a todas as ordens que eu estou dando a vocês agora, para que vivam e tome posse da terra que o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, vai dar a vocês. Olha, gente, a chave aqui, ó, obedeça as leis, obedeça a ordem que o Senhor dá a nós, para que a gente possa viver e tomar posse da terra que o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, vai dar. Não acrescentem nada à lei que lhes estou dando, nem tirem dela uma só palavra. Guardem todos os mandamentos do Senhor nosso Deus. Guardem os mandamentos do Senhor. Vocês mesmos viram o que o Senhor fez perto do Monte Peor, como matou todas as pessoas do nosso povo que ali estavam adorando o Deus Baal. Mas aqueles que continuaram fiéis a Deus, o Senhor, ainda estão vivos. Como o Senhor meu Deus me ordenou, eu lhes tenho ensinado as leis e os mandamentos que vocês devem guardar na terra que vão invadir e que vai ser de vocês. Portanto, obedeçam fielmente a todas essas leis, e assim os outros povos verão que vocês são sábios e inteligentes. Quando ouvirem falar dessas leis, eles dirão: como é sábio e inteligente o povo dessa grande nação. Nenhuma outra grande nação tem um Deus que fique tão perto do seu povo como o Senhor, nosso Deus, fica perto de nós. Gente, o povo de Israel é considerado mesmo um povo muito inteligente, né? Olha que lindo ver uma promessa se cumprindo, séculos e séculos depois. Nenhuma outra nação tem um Deus que fique tão perto do seu povo como o nosso Deus. Ele fica de nós. Aleluia. Ele nos ouve todas as vezes que pedimos a sua ajuda. E será que existe outra grande nação que tenha mandamentos e ensinamentos tão direitos como essa lei que eu estou lhes dando hoje? Portanto, tenham cuidado e sejam fiéis para que nunca esqueçam as coisas que viram. E contem aos seus filhos e netos o que aconteceu no Monte Sinai, naquele dia em que vocês estiveram na presença do Senhor nosso Deus,
quando ele me disse: reúna esse povo na minha presença para que escutem o que eu vou dizer, a fim de que aprendam a temer-me a vida inteira e assim ensinem os seus filhos. Versículo 11. Então vocês foram e ficaram ao pé do Monte Sinai, que estava completamente coberto de escuridão e de nuvens negras. Em cima do monte havia um fogo e as suas chamas subiam até o céu. Do meio do fogo o Senhor Deus falou com vocês. Vocês ouviram a voz dele, mas não viram ninguém, só escutaram a voz. Deus lhes anunciou a aliança que estava fazendo com vocês e mandou que obedecessem aos 10 mandamentos, que depois escreveu em 2 placas de pedra. E ao mesmo tempo o Senhor mandou que eu lhes ensinasse as leis e os mandamentos que vocês devem seguir na terra que vão invadir e que vai ser de vocês. E aí Moisés continuou: quando o Senhor nosso Deus falou com vocês do meio do fogo no Monte Sinai, vocês não viram a forma de ninguém. Portanto, tenham todo o cuidado e não cometam o erro de fazer imagens para adorar. Não façam nenhuma imagem que sirva de ídolo, seja em forma de homem ou de mulher, ou de animal, ou de ave, ou de animal que se arrasta pelo chão, ou de peixe. E quando olharem para o céu, não caiam na tentação de adorar o sol, a lua, as estrelas, pois o Senhor nosso Deus repartiu o sol, a lua e as estrelas entre os outros povos para que eles os adorem. Mas vocês são o povo que o Senhor tirou do Egito, aquela fornalha acesa para serem somente dele, como de fato são. Por causa de vocês, o Senhor Deus ficou irado comigo e jurou que eu nunca atravessaria o Rio Jordão, nem entraria na boa terra que o Senhor nosso Deus lhes está dando. Eu não vou atravessar o Rio Jordão, eu vou morrer aqui mesmo, mas vocês vão atravessá-lo e tomar posse daquela boa terra. Tenham o cuidado de não esquecerem a aliança que o Senhor nosso Deus fez com vocês. Obedeçam a sua ordem e não façam nenhuma imagem para adorar, pois o Senhor nosso Deus é um fogo destruidor. Ele não tolera outros deuses. E mesmo depois de muitos anos na terra de Canaã, quando vocês já estiverem velhos e tiverem filhos e netos, não cometam o erro de fazer ídolos. Para Deus, isso é um pecado grave e ele ficará irado com vocês. Chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês se adorarem ídolos. Vocês desaparecerão logo da terra que vai ser de vocês no outro lado do Rio Jordão. Vocês viverão pouco tempo naquela terra e logo serão completamente destruídos. O Senhor Deus os espalhará pelas nações estrangeiras, onde poucos de vocês ficarão vivos. Naquelas nações vocês adorarão deuses feitos de madeira e de pedra que não veem, nem ouvem, não comem, nem cheiram. Lá vocês procurarão o Senhor seu Deus e o encontrarão se o buscarem com todo o coração e com toda a alma. Versículo 29, esse. Buscar com todo o coração e toda a alma. 30, e no futuro, quando estiverem em dificuldades e tudo isso acontecer, então, se vocês voltarem para o Senhor, o nosso Deus, e obedecerem aos seus mandamentos, Ele não os abandonará. Ele é Deus misericordioso e não os destruirá, nem esquecerá a aliança que fez com os nossos antepassados e que jurou cumprir. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 32. Estudem o passado, toda a história desde a criação da humanidade. Caminhem pelo mundo inteiro e perguntem se alguém já viu ou ouviu falar de haver acontecido alguma coisa tão impressionante como esta.
Será que já houve alguém que, depois de ter ouvido um Deus falando do meio do fogo, ainda continuasse vivo, como aconteceu com vocês? Será que já houve um Deus que resolveu ir tirar do meio de outra nação um povo para ser completamente dele, como o Senhor nosso Deus fez com vocês? Vocês viram como ele mostrou o seu poder e a sua força? Viram como ele, por meio de pragas e milagres maravilhosos, de guerras e feitos espantosos, tirou vocês do Egito? Deus deixou que vocês vissem tudo isso para que soubessem que o Senhor é Deus. Não há nenhum outro Deus a não ser Ele. Oh, Deus. Aleluia, aleluia. Versículo 36. Para ensiná-los, Deus falou do céu e na terra Ele lhes mostrou um grande fogo. E do meio desse fogo falou com vocês. Deus amou os nossos antepassados e por isso escolheu vocês. E Ele mesmo, com a sua grande força, os tirou do Egito. Depois foi na frente de vocês, expulsando povos que eram mais numerosos e mais poderosos do que vocês, e assim deu a vocês as terras daquelas nações onde vocês estão morando agora. Fiquem sabendo agora e nunca esqueçam isto. Somente o Senhor é Deus, lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. Não há outro Deus. Aleluia! Somente o Senhor é Deus, tanto no céu quanto na terra. Versículo 40, portanto, obedeçam a todas as suas leis que eu lhes estou dando hoje. Assim vocês e os seus descendentes serão felizes e viverão muitos anos na terra que o Senhor nosso Deus lhes está dando para sempre. Versículo 41. Depois Moisés escolheu 3 cidades no lado leste do Rio Jordão, para onde poderia fugir qualquer homem que, sem querer ou por engano, tivesse matado alguém de quem não tinha ódio. Em qualquer uma dessas cidades, esse homem estaria seguro e ninguém poderia matá-lo. Para a tribo de Ruben, Moisés escolheu Bezer, no deserto, no planalto, Para a tribo de Ruben, Moisés escolheu Bezer, no deserto, no planalto. Para a tribo de Gade, ele escolheu Ramote, na região de Gileade. E para a tribo de Manassés, do leste, ele escolheu Golã, na região de Bazã. Moisés deu ao povo de Israel a lei de Deus, com seus mandamentos, ordens e ensinamentos. Isso foi depois que os israelitas tinham saído do Egito e haviam chegado ao vale que fica perto de Bet-peor, na região a leste do Rio Jordão. Essa terra era de Seom, o rei dos amorreus, que morava em Esbom. Moisés e os israelitas derrotaram Seom e tomaram posse da sua terra e fizeram a mesma coisa com Og, rei de Bazã. Assim, os israelitas invadiram e ocuparam as terras desses 2 reis amorreus a leste do Rio Jordão. As terras deles iam desde a cidade de Aroer, que fica perto do vale do rio Arnon, no sul, até o monte Sirion, isto é, o monte Hermon, no norte. Fazia parte delas a região a leste do rio Jordão, até o Mar Morto, no sul, e até o pé do monte Pisga, no leste. Aleluia. Encerrando o capítulo 4. Pai, obrigada pela leitura, por tanta palavra que o Senhor deixa para nós como ensinamento.
cada oração aqui aprendida hoje, cada palavra de bênção dita por Moisés ao povo, que nós tomamos posse também hoje, mesmo depois de tantos anos, nós tomamos posse. O Senhor permitiu estar aqui, é para que nós tenhamos conhecimento dos nossos direitos, conhecimento da palavra que podemos declarar, e agradecemos por isso. Obrigada por esse cuidado. Obrigada. Te amamos. Aleluia. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos ver aqui agora a compreensão do capítulo 4. Cadê minha palavra aqui? Este é um dos capítulos mais intelectuais e espirituais da Bíblia. E Moisés faz um apelo à excelência moral. A sua identidade é a sua memória. Moisés avisa ao povo: guarda-te a ti mesmo para que não te esqueças. O esquecimento, ele é a raiz da queda. Meu Deus. Quando esquecemos quem Deus é, perdemos quem nós somos. O esquecimento é a raiz da queda. Se esquecer quem Deus é, vamos perder quem nós somos. Meu Jesus. A sua sabedoria não está no que você sabe, mas no que você obedece. Senhor. Guarda isso, gente. A sua sabedoria não está no que você sabe, mas no que você obedece. Fica aqui para nós, ó. Opa, o Senhor disse isso, então eu preciso entender que eu sou sábio quando eu obedeço e não pelas minhas condições. Nós nos preparamos, nós estudamos, buscamos conhecer para poder ser um instrumento de excelência na mão do Senhor. Mas eu só sei aquilo que Ele me ensina. Eu quero ter a sabedoria do Pai, então que eu obedeça a Ele. Ser inteligente com os conhecimentos, estudos que nós adquirimos e procuramos com as nossas competências, mas ser sábio porque obedece ao Pai acima de tudo. É isso. Capítulo 4, então, é para nós entendermos hoje sobre a mentalidade, identidade e vigilância. A palavra de Deus nos torna as pessoas mais inteligentes e mais preparadas de qualquer ambiente. Que tremendo! Olha o quanto o Senhor nos ensina, nos dá condições para nos posicionarmos aqui, sabendo que não somos qualquer um, não somos qualquer coisa, não viemos aqui por acaso. Uma gravidez inesperada, não planejada, veio porque, foi um descuido. Não. Antes mesmo dos nossos pais imaginarem o nosso nascimento, nós já estávamos no plano do Senhor para existirmos aqui. Ele planejou cada um de nós para estarmos aqui. A sua soberania tem cuidado de tudo, tudo. Você não nasceu por acaso. Você não foi indesejável. O Senhor planejou o seu nascimento. Ele fez festa quando você nasceu. Cada detalhe na sua vida, seja fisicamente, seja nas suas características, foi o Senhor que te fez. Que em tudo que nós somos e fazemos, seja para que Ele seja conhecido, seja para que tornemos o Senhor acessível a tantos que ainda não tiveram a Ele. Que nós possamos entender o nosso chamado, o nosso propósito e adorá-lo com excelência em tudo que fazemos. Não é excepcionalmente para os que estão com o microfone na mão, com títulos e cargos nas igrejas, que são visíveis. Não. Todos nós
somos um instrumento na mão do Senhor, na área que atuamos. Cada um na sua área conecta com pessoa. E essa pessoa que o Senhor te dá acesso como um instrumento dele, precisa saber quem é Deus. Precisa ter acesso para conhecer ao nosso Deus. Você tem facilitado esse acesso, você tem sido um bom testemunho, independente de abrir os seus lábios, na sua vida, a sua postura, as suas atitudes. Você tem se comportado como alguém que atrai os outros para a presença do Pai? Que assim seja, em nome de Jesus. Deus te abençoe. E para encerrarmos o nosso maná de hoje, maravilhoso, com esse livro tremendo do nosso apóstolo Joel Pereira, Eu Vou Sair desse Deserto. Hoje nós vamos ler o capítulo 59, A Sua Presença. Seus milagres serão uma consequência. Lucas, capítulo 8, dos versículos 49 ao 56. E ele diz assim para nós: assim como Jairo abriu as portas de sua casa e de sua vida para Jesus, faça você também o mesmo. Ele afastou os que estavam cheios de dúvidas e incredulidade, concentrando-se num ambiente de intimidade com o Senhor, onde a fé e a confiança superam as dúvidas e os temores. E é lá que os milagres acontecem. Mais importante do que o milagre em si, foi a presença de Jesus naquela casa, mostrando que Ele deseja estar próximo, agir e fortalecer na nossa fé, mesmo nos momentos mais difíceis. Permita então que Ele esteja não só nos momentos de angústia, mas em cada aspecto do seu dia a dia. É nesse relacionamento íntimo que você conhecerá verdadeiramente o seu coração e experimentará a plenitude da sua graça, do seu poder. Você já vivenciou o agir do Senhor em alguma causa que lhes parecia impossível? Acredite, mais extraordinário do que o seu mover é poder chamá-lo de amigo e ter a sua presença em nosso meio. Mais do que receber o que Ele é capaz de fazer, é recebê-lo na sua vida como um amigo diariamente. E não como um acesso apenas quando algo lhe convém. Buscar a Deus porque precisa de uma coisa, porque Ele é capaz de me dar uma bênção, mas buscá-lo porque Ele é um amigo tão desejado. A sua presença é tão gostosa que eu quero Ele por perto. Assim seja na sua vida, na minha vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que seja um dia maravilhoso. E amanhã estaremos aqui também, se Deus quiser, para o capítulo 5. Fiquem com Deus, um ótimo dia e até amanhã. Tchau!